Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem aqui. Quem fala é Heria, sejam bem-vindos ao canal. E galera, é o seguinte, eu peço perdão aí pela ausência nesses dias que eu não postei vídeo, mas é que tava corrido aqui e acabou não dando tempo de gravar, enfim. Mas eu operei todos os dias, foram dias bons, tá? Inclusive na sexta-feira foi um dia bem bom porque eu consegui fazer a minha metinha antes da grande queda, né? Antes do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro falar que ele que foi escolhido pelo pai para ser o candidato à presidência. Então, depois dessa notícia, o mercado afundou. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aí. E tem bastante coisa aí para comentar com vocês, mas antes, e aí o trade do dia, obviamente, mas antes não se esqueçam, claro, de deixar o seu like aqui no canal, se inscrever, comenta aqui embaixo o que aconteceu na sexta-feira, você teve gain, você teve loss, só põe assim, tive gain, tive loss, só para eu ter uma noção do tamanho do estrago que teve aqui na sexta-feira. Antes de falar do trade do dia, eu quero comentar com vocês sobre uma notícia que saiu agora, hoje, né? Agora não, hoje, que é exatamente essa aqui. Olha que interessante. JP Morgan eleva para compra IRBR, elege como nova preferida do setor e ela salta 10%. Sim, IRBR hoje está voando baixo, está disparando aí 10% com o upgrade do JP Morgan. Nós vamos estudar um pouquinho, vamos falar rapidinho aí sobre IRB, se é um bom ativo ou não, é para comprar, é para vender, o que é para fazer? Não sei, aí uma decisão é sua, eu não recomendo nada, nós só vamos aqui analisar a notícia, estudar o papel um pouquinho, para vocês terem uma noção do que aconteceu, tá? Mas o fato é o seguinte, galera, nessa segunda, o JP revisou a recomendação para as ações da IRB Brasil, IRBR3, né? Que saiu de venda, ou então de esquece essa porcaria aí, e foi para compra, e uma compra inclusive não qualquer, tá? Foi uma compra com forte convicção, ó. Compra esse bagaço aqui que essa bagaça vai subir, que é uma excelente empresa, tá? Isso não sou eu que estou falando, é o JP Morgan, tá? E além disso, ele não para por aí. O JP Morgan falou o seguinte, que o alvo do preço do ativo, que era R$ 54,00, passou aí para R$ 64,00 por ação, ou seja, já deu aí um upside de 10 conto, mano, R$ 10. Resultado disso daí, imediatamente os investidores, os especuladores foram para o papel, compraram o ativo, subindo aí quase 10% no atual momento, a gente vai ver o ativo daqui a pouco, tá? Chegando aí perto de 52,50, 52,40, por aí. Mas não foi sempre assim, galera. Deixa eu colocar aqui o gráfico para vocês da IRB. Olha aqui, pessoal. Tá aqui, ó, IRB hoje já chegou a subir bem mais, né? Mas tá com 9,8% de alta, tá? Só que, como eu tava falando, não foi sempre assim. A IRB, na verdade, ela era uma empresa excelente, era uma das queridinhas aí de grande parte dos investidores e analistas, até que descobriram um probleminha, um pequeno problema na IRB, que era tão somente fraude contábil. Os demonstrativos financeiros, os demonstrativos contábeis da IRB estavam aí fraudados. Na verdade, o lucro dela não era lucro. Enfim, tinha uma série de rolo contábil e fez o papel afundar, cair em descrédito. Foi aí que o JP Morgan e outras instituições deixaram de recomendar a IRB e ela passou imediatamente a ter uma nota aí bastante negativa, como assim, vende essa porcaria porque é uma bomba. Né? Isso daí faz anos, só que é aquela história, né? Aconteceu uma vez, quem garante que não vai acontecer de novo? Veio nessa toada de mico, ela virou praticamente de uma queridinha, ela praticamente virou um mico, tá, pessoal? Só que ela basicamente, a princípio, conseguiu se reerguer, né? Ela conseguiu se reerguer, está se reestruturando. Lógico que não chega nem perto do que ela era antes,
Para quem acha que, olha só, galera, vamos pegar de janeiro, ó. De janeiro de 2000, olha só. Vocês acham que essa alta é grande, né? Mas olha só esse ano, quem entrou esse ano aqui, ó, janeiro. Vamos pegar aqui no comecinho de janeiro. Até agora, tá com um ganho aí de 23%. Um ganho razoável, né? Andou bastante de lado, passou aí por um pequeno nervoso, um calorzinho aí, porque ela chegou a cair 23% olha só, galera, em um dia aqui ela caiu quase 20, tá? 18% em um dia. E ela vem assim, olha a alta, só que se você tirar o zoom do gráfico, olha só o que a IRB era, cara. Olha o que a IRB era. E ela, ó, R$ 1.200, lógico que ela não chegou nominalmente nesse valor, o ativo. Esse daqui é um gráfico ajustado, né? Mas era um negócio absurdo. E aí o que aconteceu? Descobriu-se tudo isso que eu falei para vocês. E olha só o que ela virou desde então. O preço dela chegou a cair, ó, 98,5%. Ou seja, hoje ela vale basicamente aí, com a alta de hoje, hein? 5% do que ela já valeu. Hoje, IRB vale 5% do que ela já valeu um dia, tá? Lógico, essa nota que o JP está atribuindo a ela de compra forte, compra com convicção, vai dar aí com o tempo outros ares para a IRB. Por quê? Porque quando uma instituição financeira grande como a JP recomendam uma ação, diversos fundos de investimento gringos ficam imediatamente habilitados a poder comprar a IRB. A IRB está basicamente com um carimbo dizendo assim, ó, tem gente grande me investindo, eu sou uma boa empresa, eu sou uma empresa confiável, tá? É basicamente isso que significa aí uma recomendação do JP Morgan ou de outro grande banco internacional. Porque o que acontece, galera? Às vezes os bancos, ou os fundos, desculpa, querem até investir em ativos. Não estou falando especificamente da IRB, mas qualquer ativo X, Y, Z. Só que por conta do grau de investimento que certas instituições, dentre elas o JP, atribuem àquele ativo, o fundo, e aí eu estou falando de fundo gringo, tá? Ele não pode, ele fica proibido por lei, por norma, investir naquele ativo que ele estava pretendendo. Então, no caso da IRB, por exemplo, tá? Ela vinha com uma recomendação muito ruim do JP Morgan. Aí tem o fundo lá do não sei da onde, da Europa, sei lá, do norte, no nordeste da Europa, ou o fundo dos Estados Unidos, um fundo da Índia. E quem investir na IRB? Ele não pode. Por quê? Porque não está validada por instituições aí grandes e com bastante gabarito para isso. Agora, com essa mudança de nota, esses institutos, esses fundos vão voltar a poder investir na IRB. E ela pode se tornar novamente aí uma empresa bastante interessante, tá? Só que, obviamente, em contrapartida, como nem tudo são flores, há no mercado um ditado que uma vez que uma empresa é detectada fraude numa empresa, ela fica marcada para sempre, tá? É verdade? Não é verdade? Não sei. Não sei dizer, eu não posso opinar sobre isso. Mas existe esse jargão, vamos dizer assim, né? Esse dito no mercado de renda variável, no mercado de ações. E a IRB é uma empresa que já teve problema contábil, já teve envolvida com esse tipo de coisa bem complicadinha aí, tá bom? Vamos dar uma olhada, galera, além do gráfico dela, que obviamente aí a gente vê que no gráfico diário está numa lateralização muito grande, né? Tudo dentro desse grande candle preto aqui, vem essa lateralização. Deixa eu ver se está mostrando a tela, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal dela, e no gráfico semanal a gente observa aí também uma possível mudança de tendência na IRB, né? A gente vê que no gráfico semanal ele fez aqui basicamente um W, né? Aí, só que assim, é ativo que, como eu falei para vocês, virou mico, tá vendo, ó? Dá uma explosão, de repente devolve tudo. Dá uma explosão, devolve tudo. Dá uma explosão, devolve, né? Devolve tudo não, mas devolve uma grande parte. Então, por exemplo, aqui, ó,
deu uma explosão aqui de 87%, depois devolveu 30%. Deu uma explosão aqui de 55%, depois chegou a devolver até aqui, ó, 25%, né? E essas explosões que ocorrem, vocês podem ver que não é uma subida gradativa, é uma pancada de às vezes 2, 3 dias que sobe. E aí você vai comprar basicamente perto do topo, se você não acompanha de perto esse ativo, tá? Esse comportamento de mico ainda não mudou, tá, pessoal? Ele ainda não mudou. O gráfico diário tá bem feio, cheio de pavis com gaps e candles com pavis, né? Típico gráfico de ação mico, tá? De ação sem muita liquidez, tá? Fica de olho na IRB. Os números dela, como estão os números dela, Rodrigo? Vamos ver como é que estão os números dela. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. IRB. Nós temos aí a última cotação dela, que é o fechamento de sexta-feira, né? Hoje é uma segunda. PL 9,26, é um PL até relativamente bom. O ROI não está muito bom, não vem pagando dividendos, tá? Isso é bem ruim, na minha opinião, pelo menos no meu entendimento, tá? Nos últimos 5 anos ela cresceu 32,9%, não é muito, a gente vê aqui inclusive. E aí que tá, né? Olha só, em 2020 caiu 77%, em 2021 50%, em 2022 78%, depois em 23 subiu 71%, e em 24 foi um dia em que ela adormeceu, caiu 4% só. E esse ano está subindo 12%, tá? Tá subindo, mas não tanto também, perto do que ela geralmente se movimenta, é tudo questão de 50%, 70%, tá vendo? Nós temos aí ela apresentando lucro nos últimos 12 meses. Aqui no balanço patrimonial dela, a gente vê que o patrimônio líquido vem subindo, então ela vem aí aumentando o seu capital, o seu patrimônio, isso é interessante para a IRB. Nós temos aqui o porém da IRB, que é isso aqui, né? Olha só como ela vinha e como ela virou de uma hora para outra e quantos anos demorou para ela voltar a ter lucro, né? Olha que coisa. Aí ela teve um pico de lucro aqui no final do ano passado e esse lucro vem diminuindo, tá? Então é um porém aí. Pensar para investir, galera, eu particularmente eu vou dar aqui a minha opinião, não é uma recomendação de forma alguma, é só a opinião de um leigo, tá? Eu não investiria nesse ativo já, não olharia para ele com pensamento de longo prazo. Tem coisas muito, muito melhores, muito mais interessantes, muito mais menos arriscadas, vamos dizer assim, para se trabalhar, tá? Não é porque uma instituição bateu o carimbinho lá falando, olha, isso daqui é legal, que automaticamente o ativo vai subir, que automaticamente é realmente um bom ativo. A gente não sabe quais são os interesses também por trás da instituição em dar uma chancela dessa daí para a IRB. Beleza, pessoal? Basicamente isso, essa é a notícia que eu queria comentar com vocês no dia de hoje. E agora sim, trade do dia, vamos lá. O que a gente tem até então, né? Olha só que interessante, pessoal. Bom, nós temos aí na sexta-feira, nós tivemos essa grande queda aí, que foi uma queda gigante, tá, pessoal? Isso daqui é uma queda gigantesca aí, que faz muito tempo que eu não via no mercado. 7 mil pontos, galera, no índice futuro. É mole? É pouco? Pois é. Mas a tendência continua de alta. Temos um ponto de alerta, temos um ponto de atenção, claro que temos, a gente não tem como ignorar um candle desse tamanho, tá? Mas a tendência continua de alta. Se você somar isso, e eu não quero que se some, tá? Porque a teoria de Dow fala que o gráfico desconta tudo, notícias e tudo. Mas se você somar a isso o fato de que essa queda se deu apenas a uma especulação política aqui no nosso país, que ainda não se confirmou, que está longe de se confirmar, que pode mudar 20 milhões de vezes até a data limite para se lançar uma candidatura. Então, assim, para mim o que aconteceu foi o seguinte: lançou-se o nome do Flávio Bolsonaro para sentir a temperatura da água ali, entendeu? Colocou o pezinho lá na água da piscina para ver se está muito gelada ou se está gostosa de entrar.
aparentemente viu-se que ela não só está gelada, mas como ele nem conseguiu afundar o pé, porque é um gelo só, ele está tentando mergulhar no Alasca, aparentemente. É isso que estamos entendendo, o que eu entendo, pelo menos, desse candle aí. O mercado não gostou da ideia, talvez o mercado estivesse contando com outro candidato, como o Tarcísio, por exemplo, que é um dos queridinhos do mercado, né? E que tem uma maior flexibilidade, maior jogo de cintura, enfim, aí é uma outra questão, tá? Mas o fato é que veio esse candle forte, e olha que interessante, eu havia traçado essa Fibo aqui, galera, e olha onde foi a máxima aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui, ó, tem uma linha de Fibo, tá? Exatamente nesse ponto. Ou seja, o preço respeitou aqui a região de 165,390, beleza? Veio, respeitou, afundou, foi para a região das médias e continua aí. Teve rompimento de fundo? Para mim, o último fundo relevante é esse aqui. Rompeu esse fundo para eu falar que acabou a tendência de alta? Não, não rompeu. A tendência de alta ainda continua, né? E se a tendência de alta continua, eu vou buscar compras, continuo buscando compras nos gráficos menores, continuo buscando compras para day trade. Então, para mim, nada mudou. Repito, isso é um ponto de atenção? Claro que é um ponto de atenção, é o tamanho do candle, tá? Mas nada impede, e eu não duvido que, como se tratou apenas de uma palavra jogada ao vento por enquanto, né? Nada impede do mercado começar a querer recuperar em V isso daqui, tá? Nada impede, galera. Nada impede. Então, inclusive já vi notícias falando de que os partidos políticos estão dando meio que um gelo no Flávio. Flávio quis marcar uma reunião. Muita gente grande aí não compareceu porque não concorda. Enfim, aí é uma outra questão. Mas enfim, é isso aí. Beleza, beleza, muito bem. Então temos aí um ponto de atenção para venda, mas a tendência ainda é de alta. Vou buscar alta, ficando, claro, esperto aí, né? E como é que eu fico esperto nesse sentido, o Rodrigo? É o seguinte, galera, eu fico esperto no seguinte sentido: continuo operando na compra, mas a minha tranquilidade é diferente de, por exemplo, operar nessa região, de operar nesse período. Olha esses candles de correção, que coisas insignificantes. Olha isso aqui, que coisa insignificante. Tá vendo? Agora aqui não. Então, eu tô operando na compra, mas eu tô de olho na saída de emergência do lugar. Eu tô assistindo o filme, mas eu quero sentar pertinho da saída de emergência, porque se dá um incêndio, eu não quero ser pisoteado, eu quero ser um dos primeiros a sair. É isso que eu penso nesse momento, tá? Dito isso, vamos para os 5 minutos. E aí os 5 minutos foi um dia difícil, mas foi um dia interessante para mostrar para vocês, tá? Por quê? Porque eu fui trabalhando na compra aqui nos 5 minutos. E o mercado foi se desenhando, né? E ele abriu com gap de alta bem grande. Abriu acima da região das médias, só que ele não quis subir. Quando ele começou a fazer esse desenho aqui, ó, o que é isso aqui, galera? Isso aqui não é um pivôzinho de baixa? Eu falei, bom, tá fazendo um pivôzinho de baixa. A gente estava até estudando no nosso grupo lá no Telegram, fazendo um pivôzinho de baixa. Mas era um pivôzinho de baixa sem convicção alguma. Vocês concordam que a queda não estava com vontade, o preço não estava com vontade de cair. De fato, não estava com vontade de cair, né? Olha só o movimento que feio de queda. Para fazer essa pernada de queda, precisou de 1, 2, 3, 4, 5 candles, fazendo zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Aí ele sobe, puf. Aí ele começa a cair. Tá, em 3 candles não conseguiu anular 2 candles de alta aqui. Ficar esperto. Beleza, mas depois perdeu fundo, voltou, não sei o que. Aqui já dava para traçar uma linha de tendência. Eu não gosto de operar por linha de tendência, mas eu estava estudando isso, tá? Aí ele voltou, segurou nas médias, voltou na LTB, segurou ali, e eu trabalhando aqui, ó, eu comprando e vendendo, né?
buscando meu alvo. Aí ele fez esse padrão. Aqui eu já fiquei um pouco mais... Falei, opa, será que ele agora vai? Será que agora vai? E aí ele não foi. Ele não foi, isso me deixou mais confortável, tá? Porque eu falei, bom, se ele cair assim, galera, pode cair assim o dia inteiro. Como eu vou trabalhando meu preço, daqui a pouco eu bato a meta e tchau e benção. E foi aí, ele testou mais uma vez a região da LTB. Olha lá, testou. Eu até fiz uma parcialzinha aqui, ó. Fiz até uma parcialzinha aí. E eu tinha uma outra parcial, galera, aqui em cima, assim, ó. Mas questão de 10 pontinhos dessa região aqui, da máxima desse candle, coisa assim. Não quis me pegar essa parcialzinha. Era a última parcial que eu tinha, inclusive. Fechando ela, eu teria só a quantidade inicial de contrato que eu tava. Só que aí meu preço já estava aqui para baixo, né? Mas enfim, tudo bem. Aí o mercado começou a derreter. Vocês observam que tem uma setinha aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas tem uma setinha azul aqui. Que foi a última comprinha que eu fiz. Depois dessa compra, eu fiquei só esperando e assistindo o mercado derreter. Aqui ele me pegou de surpresa, tá? Porque eu achei que ele ia continuar no zigue-zague, sem vontade de cair. Era o que ele vinha fazendo, não era? Então, para que eu ia acreditar em uma coisa diferente, né? Bom, veio, acelerou aqui, começou a dar uma mancada aqui, ó. Posicionei mais uma comprinha aqui, ó. Comprinha de 2, tá vendo? Posicionei mais uma comprinha aqui. Ele fez esse pavio. Quando ele fez esse pavio, eu falei, ixi, porque aqui, galera, eu aguentei, eu aguentei aqui, ó, 1.300 pontos de queda. Da minha compra inicial, já passou aqui, ó, 1.850 pontos de queda, tá? Então, eu estava negativo aqui e para mim seria um dia de recuperação. Não tinha nem chegado perto do meu stop diário, mas porque eu estava com a mão leve e eu não fui aumentando minha compra aqui. Mas eu falei, bom, vai ser um dia de recuperação, né? Ele fez esse scalpzinho, eu achei interessante, e aí ele começou a animar para cima, galera. Ele começou a animar para cima, eu falei, nossa, eu não acredito no que está acontecendo. Fiz outra saída aqui, ó, e depois disso, galera, veio o meu alvo aqui em cima, e aqui eu bati a meta, tá? Então tá aqui, ó, meta batida, fez esse movimento. Da mesma forma que eu não estava esperando essa queda, eu também não estava esperando essa alta. Tanto é que depois ele meio que devolveu esse último candle aí. Tá devolvendo essa última altinha, né? Pelo jeito, acredito eu, são 3:30 da tarde, ele pode meio que querer morrer nessa região aqui, tá? Não sei. Apesar que aqui tem região de média, se ele quiser testar topo ainda ele vai. Enfim, o mercado é soberano. A gente não tem que prever o que vai acontecer. A gente tem que reagir ao que está acontecendo. Por isso que eu não me desesperei com essa queda aqui. Eu falei, bom, meu stop financeiro já está delimitado, já está fixado. Mas o que vai acontecer é me stopar. O que eu posso fazer vindo o preço contra 1.300 pontos contra? Eu posso fazer o que minha estratégia permite. O que a minha estratégia permite? A minha estratégia permite com que eu espere até o limite do meu loss e quando o mercado parar de cair, começar a sinalizar uma formação de um suporte, eu posso tentar começar a trabalhar o preço de novo. Experimentei aqui de levinho, gostei. Falei, opa, vou pôr outra compra aqui embaixo. Ele não me pegou essa compra e já foi para cima. Então, ele me deu um susto aqui, mas me deu um presente depois. E é aquele ditado, o mercado recompensa os pacientes, tá? Ele pune quem é impaciente e indisciplinado para recompensar quem é paciente e quem é disciplinado. Tá aí a prova viva hoje disso, é o dia de hoje, tá? O dia de hoje. Poderia ser que desse loss, não tem problema nenhum. Esse ditado, ele não estaria invalidado, ainda que desse loss, tá? Mas tá aí, quis ele já, né, me recompensar pela minha disciplina e paciência aí que eu tive
no dia de hoje, que eu vou falar para vocês, galera, depois de uma queda de sexta-feira desse tamanho, eu começar a ver o mercado fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 candles de baixa. Depois ele ainda me faz uma barra ignorada, uma barra de alta ignorada. Falei, nossa senhora, hoje vai ser difícil mesmo. Mas foi, né? Mas também ele pagou. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos. Um abraço, até mais. Valeu, falou. Tchau, tchau, pessoal.